Se eu te contasse que homens acusados por crimes graves trabalharam na Nickelodeon por anos? Sim, o canal que te trouxe muita risada, desenhos e slime, existe um bastidor obscuro e inúmeras histórias que traumatizaram pessoas. E além disso, existe um nome que conecta tudo isso: Dan Schneider. Fica comigo até o final porque hoje você vai descobrir os podres do canal que marcaram a sua infância. Nos anos 80, a Nickelodeon não era o canal que você conhece hoje. Na real, ela era um dos canais menos assistidos na programação dos Estados Unidos. Mas isso tudo mudou nos anos 90, quando grandes desenhos surgiram, como por exemplo Doug e Rugrats. E nessa mesma época, a Nick decidiu investir em séries próprias. E para isso eles precisavam de alguém que mandasse na parada. E é nisso que vem o Dan Schneider. Um jovem que nasceu lá em Memphis e que era apaixonado por teatro. Inclusive, ele foi um ator mirim, assim como muitas das estrelas que a gente vai falar hoje nesse vídeo. E assim, o mais popular na carreira dele foi a série The Head of Class. Ele também chegou a apresentar o Meus Prêmios Nick de 1988. Mas a chave mesmo virou em 1994, quando ele foi convidado para lançar sua própria série pela Nick. E nisso, ele lançou o All That. Essa série foi um sucesso absoluto e nela você já consegue ver uns roxinhos que ficariam famosos eventualmente, que são Amanda Bynes, Kenna e Kel. E aí a Nick já estava começando a fazer milhões em cima desse cara. Só que enquanto a Nick fazia dinheiro, coisas estranhas aconteciam nos bastidores. Como o Dan já chegou emplacando sucesso, ele meio que se tornou um cara intocável dentro da Nickelodeon. Então ele decidia roteiro, elenco, detalhes de gravação, figurino. Basicamente acontecia do jeito que ele queria. E você sabe que isso geralmente não dá muito bom, né? Por lei, os pais eles têm que acompanhar os filhos para os sets, como os filhos são menores de idade. Mas na prática acontecia que os pais eles desenvolviam um bom relacionamento com os produtores, né? E aí os filhos ficavam lá por horas e horas. É a fórmula pra dar merda, não tem jeito. E nestes bastidores aconteciam muitos relatos que os jovens eles eram levados para as festas, que a galera enchia o caneco e que muitas situações desconfortáveis aconteciam. Inclusive, uma das integrantes do All That, a Tanisha, ela relatou anos depois que teve uma ocasião que o elenco foi levado para uma festa e os produtores fizeram identidade falsa para todo mundo e naquele dia eles encheram o caneco. Doideira. E no início dos anos 2000 começou a circular umas imagens do Dan Schneider de uma forma meio estranha com as suas atrizes menores de idade. E bem, é difícil de defender, né? Por exemplo, eu tenho essa foto dele com a Erin Sanders, que ela tá literalmente no colo do cara. E é mais de uma foto. Além disso, existe uma cena da Jamie Lynn Spears, quando ela tinha 12 anos, beijando o Justin Timberlake, que tinha 22 anos na época. E piora, porque 3 anos antes desse beijo, o Justin tava namorando a irmã mais velha dela, a Britney Spears. Também no seriado Zoey 101, a atriz Victoria Justice, quando ela tinha 14 anos, ela teve que beijar um ator de 20. E tudo isso era filmado e transmitido normal. Deixa acontecer, rapaziada, é trabalho, confia. Paralelo a isso, também existia um cara chamado Brian Peck, que ajudava lá na época do The Amanda Show. E esse cara, ele gostava de ajudar as crianças. E ele olhou pro Drake Bell na época e falou: cara, eu quero ajudar você a se tornar uma estrela consolidada dentro desse meio de Hollywood. E aparentemente parecia uma coisa boa, né? Com isso ele começou a ganhar a confiança da família e com o tempo ele conseguiu convencer a mãe do Drake a deixar ele dormir na casa dele enquanto aconteciam as audições. O pai do Drake obviamente desconfiou dessa camaradagem, né? Desse tempo que o Brian queria passar com o Drake. Mas o Brian ele conseguiu inverter a situação para parecer que o pai dele estava querendo prejudicar o Drake, que o pai estava com inveja. Basicamente ele queria isolar a vítima. E bem, algum tempo depois o Drake relatou que ele foi abusado pelo Brian. Em 2004, o Brian ele foi condenado por crime contra menores e ele passou um total de 16 meses na cadeia. Isso foi julgado no Brasil, né? Certeza, parece. E o mais chocante é que ao sair da cadeia, Brian ele conseguiu um trabalho lá na Disney, trabalhando para Zack and Cody Gêmeos em Ação. O cara viola uma criança, é preso, condenado, sai da cadeia e arruma um trabalho na Disney. Um nome que a gente também não pode esquecer de mencionar é do Martin Weiss. Ele era um grande empresário na Nickelodeon na época e ele agenciava inúmeros atores e atrizes mirim. Mas ele também foi preso e condenado por conta de um desses atores que denunciou ele. A vítima relatou que ela foi abusada cerca de 30 a 40 vezes ao longo de 4 anos. E o Martin tentava justificar isso para a vítima, dizendo que isso era normal dentro da indústria e que o jovem mostrava interesse.
Esse vagabundo ele foi condenado apenas a 1 ano de cadeia. E esses casos eles mostram como a indústria infantil e a justiça americana falharam para proteger essas crianças, né, esses atores. Bem, nessa época o Dan Schneider ele tava grandão, porque ele tava com muitas séries populares debaixo do nome dele. Mas em 2007 ele se superou porque ele lançava iCarly. E essa série ela foi um fenômeno, batendo recordes com médias de 4,6 milhões de espectadores. Inclusive até a primeira dama chegou a aparecer no programa. Só que nos bastidores, de acordo até com a Janet McCurdy, as coisas não eram tão doces assim. O Dan ele fazia muitas piadas de duplo sentido que quando a gente olha hoje a gente vê que tem um negócio errado. Além disso ele gravava momentos íntimos do elenco e ele mantinha uma proximidade excessiva com alguns deles. Como por exemplo, uma das atrizes estava desconfortável e ele tava nem aí, chegava lá e abraçava elas por trás. Então era meio estranho. Em 2010, o Dan lançou Brilhante Victoria, levando a Victoria Justice e a Ariana Grande para o seu estrelato. Mas o que existe de rumor que o elenco dessa série saía pra festa e enchia o caneco não tá escrito, rapaziada. E além disso, existiam muitas piadas de duplo sentido aqui, muitas. Mas o que mais me deixa assim intrigado é o que eles faziam com a Ariana Grande, que ela fazia o personagem da Mia, que era uma pessoa burrinha. Então eles extrapolavam isso aí. Tanto que existe uma cena que a Ariana Grande ela chega na frente da tela e fala assim: será que adolescentes conseguem beber água de ponta cabeça? Um puta bagulho sugestivo. Inclusive até uma das atrizes, a Daniela Monet, que interpretava a Trina, ela relatou ter se sentido desconfortável ao gravar uma cena que ela comia um picles enquanto passava gloss na boca. A gente também não pode esquecer um padrão recorrente, que era as piadas com o pé. Eu ainda não falei delas, mas se você vê em todas as séries que o Dan fez, tem piada com o pé a dar com pau, rapaziada. É gente passando o pé na cara do outro, é pé com ketchup, é gente lambendo o pé. É uma doideira esse negócio de pé. Inclusive, ele chegava até a twittar, né, uma foto do pé das atrizes no Twitter, dizendo, ó, de quem é esse pé aqui? Quem acertar a gente vai retweetar. E ele gostava tanto de pés que a galera liga ele à mudança de logo que rolou na Nickelodeon. Por um breve período de tempo, a Nickelodeon mudou o logo dela para um pé. E dizem que o Dan Schneider ele foi uma forte influência para essa mudança de logo. A queda de Dan Schneider. Com o final de iCarly e de Brilhante Victoria, a ideia era pegar um personagem de cada programa e fazer uma série legal com eles. E os personagens selecionados foram a Sam e a Cat. E com isso nasceu o Sam and Cat. Mas essa série, por conta de brigas internas e rumores, ela foi cancelada depois da sua primeira temporada. E a Janet, né, anos depois, quando ela escreveu o seu livro, falando de todos os abusos que ela passou em relação à mãe dela, mas também ela relatou coisas que aconteciam no set, né, situações desconfortáveis que aconteceram. Inclusive, ela descreve o Dan, não pelo nome dele, mas ela chama ele de O Criador. Que é um negócio meio bizarro, mas se você vê, meio que parece que tem uma relação de poder, sabe? Tipo, uma relação tipo, ele é o criador, ele que manda em tudo e eu sou um mero peão, sabe? E a casa de Dan Schneider caiu mesmo lá em 2017, quando houve a exposição do caso Harvey Weinstein, que foi um caso expondo um diretor de Hollywood com décadas de abusos. E com isso o nome de Dan Schneider foi lembrado. E o que soma nesse momento é que Amanda Bynes ela também estava enfrentando inúmeros problemas de saúde mental. E isso levantava os questionamentos sobre o que ela e outros atores vivenciaram na sua infância. Quando a gente olha até para outras estrelas mirins, a gente vê que muitos deles não tão legal da cabeça. A Miley Cyrus passou por um bocado, a Demi Lovato também, né? Até tem um ator, eu esqueci o nome dele agora, mas é aquele ator negro lá das Visões da Raven. Ele também, cara, não tá passando por um momento legal da saúde mental dele. E isso faz a gente se questionar, né? Será que isso tudo aconteceu por conta de toda a pressão que eles passaram na infância para ser estrelas? E a pressão foi tão grande que em 2018 a Nick ela decidiu rescindir o contrato com o Dan Schneider e pagou ele 7 milhões de dólares. E eles diziam que isso era um ciclo natural e uma carreira de 20 anos. E eles agradeciam o Dan por tudo. Mas a gente sabe que foi uma pressão bizarra que aconteceu, né? E após a sua saída da Nick, o Dan Schneider ele meio que ficou incomunicável. Ele não postava nada nas suas redes sociais e também não aparecia em público. Até que saiu o documentário Quiet on Set, onde muitos sobreviventes e supostas vítimas vieram à frente relatar as suas histórias e a coisa ficou feia. Então nisso o Dan ele decidiu se pronunciar em uma entrevista de 20 minutos, onde ele disse que ele não sabia de nenhum comportamento impróprio que aconteceu nos bastidores. Mas ele assumiu duas coisas. Ele assumiu que algumas vezes ele foi sim rude com os produtores, com os roteiristas, porque ele queria do jeito dele e não acontecia. Outra coisa que ele também admitiu foi que ele pediu
pedia massagens para membros do time, da equipe, na frente das pessoas. E ele admitiu que isso foi um erro dele, e ele pediu desculpa, que ele não faria isso de novo. Mas qualquer coisa além disso, ele disse que não tem nenhum tipo de envolvimento. Dan Schneider transformou a Nick em uma potência, criando séries que vão ser lembradas por gerações, além de revelar nomes que nós temos muito carinho, como Ariana Grande, Miranda Cosgrove e a Victoria Justice. Mas a pergunta que fica é: Dan Schneider era apenas um gênio incompreendido? Ou havia algo muito errado que estava acontecendo por trás das câmeras? Bem, comente aí o que você achou dessa história, e se você quer uma parte 2, escreve aí parte 2. Também não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. E não se esqueça, não seja cretino, mas se torne um tagarela.